Oi, eu quero saudar todos com a paz, Senhor Jesus, irmãos. Hoje, sexta-feira, feriado, tá uma chuva aqui, gente. Mas eu vim aqui falar uma palavra para vocês, uma palavra de Deus. Eu quero falar que eu estou muito feliz, porque olha, quando a gente tem Deus, a gente tem tudo na nossa vida. Gente, antigamente eu ficava pedindo tantas coisas, sabe? Eu sonhava com tantas as coisas, eu queria isso, eu queria aquilo, eu falava, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Hoje, gente, hoje eu só quero uma coisa, tá perto de Jesus. Gente, não tem coisa melhor que tá perto dele. Falei, Senhor, eu não quero nada, eu não tenho que te pedir nada, eu só quero a sua presença perto de mim. Que a sua presença me consola. O Senhor é minha alegria. Se o Senhor estiver comigo, eu não vou ficar triste. Se eu sinto Deus comigo, eu tenho motivos para sorrir. Eu sei, Senhor, que o meu tesouro não está aqui, está no céu. O que a Bíblia fala, meus irmãos? Não ajunteis tesouro na terra, aonde a traça e o ladrão pode roubar, mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça e nem o ladrão pode roubar. Então, gente, é isso que acontece. Às vezes a pessoa se ilude tanto com o mundo, mas tanta coisa no mundo, o diabo oferece tanta coisa para a pessoa, ele dá o caminho livre para você, você pode fazer o que você quiser, você está livre para fazer o que você quiser, só que ele não pode dar para você uma coisa, é a salvação. Para você ser salvo, você tem que negar a si mesmo, a Bíblia diz, aquele que quer seguir a mim, tome a sua cruz e siga-me, negue a si mesmo. Então, gente, claro que se a gente vai querer fazer várias coisas que não agrada a Deus, então temos que negar a nossa própria vontade para fazer a vontade de Deus. E vale a pena, gente, porque a nossa salvação custou um preço muito caro. A nossa salvação custou a morte de Jesus na cruz. A nossa salvação custou o sofrimento de Jesus. Mas só que ele ressuscitou, aleluia! E ele nos ofereceu uma grande mansão lá no céu. A Bíblia diz que o céu é muito lindo, gente. O nosso tesouro não está aqui, está lá no céu com Jesus. E o que eu falo para você nessa tarde, gente? Eu era uma pessoa muito iludida, sabe? Eu queria ser artista, meu sonho era ser, sabe o quê? Eu queria ser comediante. Vocês podem ver, vocês vão achar vários vídeos meus por aí, no YouTube, em vários lugares você vai achar. Mas isso é quando eu não estava na presença do Senhor, que eu desviei da igreja e eu fiquei muito tempo fora da igreja. Então, eu queria ser uma artista, eu queria ser várias coisas. Mas, gente, o dia que eu fiquei doente, eu vi que eu não sou nada. Eu falei, Senhor, me perdoa. Eu não quero mais nada, assim. A única coisa que eu quero é a salvação. Porque a salvação é um presente muito grande de Deus para nós. Então, quando eu passei pelo vale da sombra da morte, quando eu andei pelo deserto, é que eu conheci Jesus. Gente, eu não conhecia ele, eu só ouvia falar dele. Eu ia para a igreja, mas eu estava distante dele. Porque eu ia para a igreja, mas eu queria as coisas do mundo. Eu chegava da igreja, eu queria assistir um programa, eu queria assistir alguma coisa que não agradava dele. Eu queria fazer várias coisas que não agradavam dele. Eu não conseguia enxergar Jesus, mas o dia que eu passei pelo deserto, eu conheci Jesus. Ele falou comigo que eu tinha que abandonar as coisas do mundo para que eu possa ver ele. Eu tinha que deixar as minhas próprias vontades. Deus falou para mim, eu tinha que deixar, gente, os meus desejos do mundo para fazer a vontade de Deus. E eu conheci Jesus quando eu abandonei o mundo totalmente. Eu entreguei a minha vida a Jesus e falei, Senhor, eis-me aqui, eu não quero mais nada, Senhor. Antes eu queria tanta coisa, mas hoje a única coisa que eu quero é a sua presença. Hoje a única coisa que eu quero é estar com o Senhor. A única coisa que eu quero é fazer a tua obra, Jesus, é fazer a tua vontade. Porque eu sei que eu não sou nada. E eu sei que o meu tempo aqui tem um determinado tempo, não é para sempre. Então eu tenho que aproveitar cada segundo fazendo a tua vontade, indo para a igreja, ganhando almas para Jesus. Porque quando eu morrer,
Eu quero ter certeza da minha salvação. Eu quero ter certeza. Por isso, a gente tem que ser fiel, meus amados. A gente tem que ser fiel a Deus. Sabe por quê? Porque ser crente é muito fácil. Você tem que ser cristão. Você tem que ser fiel em tudo. Você tem que largar o mundo. Você é crente, mas você... quando passa um jogo, você quer assistir. Você, às vezes, deixa de ir pro culto para assistir um jogo. Às vezes, você falta no culto para assistir uma novela. Ah, eu não posso perder o capítulo da novela. Que crente é você? Que troca Jesus por uma novela, troca Jesus por um jogo de futebol, troca Jesus por uma festa mundana, por uma balada, por outras coisas. Então você tem que se consertar. A Bíblia diz, seja crente, seja quente ou frio, os mornos serão vomitados da boca de Deus. Você tem que fazer uma escolha. A Bíblia diz que não pode servir dois senhores. Ou serve um, ou serve o outro. Você não pode agradar um e desagradar o outro. Então, gente, o que está acontecendo muito na vida dos cristãos? Eles estão muito ligados às coisas do mundo. Gente, para servir a Deus, você tem que abandonar o mundo. Por onde você passar, as pessoas... Olha, nem precisa você pregar, mas através do teu testemunho você vai salvar vidas. Através do seu dia a dia de ser, na sua casa, na rua, as pessoas vão ser salvas. A dica que eu dou para você hoje: faça um concerto com o Senhor. Investigue a sua vida, vê se você está sendo fiel a Deus em todos os lugares. Vê se você está fazendo a vontade de Deus. Vê se você não está negando Jesus por coisa que não vale a pena. Gente, a salvação é uma coisa muito rica. Tem gente que faz seguro de carro, seguro de casa, mas não faz seguro da alma. A qualquer momento nós possamos partir. Fala, Jesus está voltando e vai demorar? Não, mas para aqueles que morrem, Jesus já voltou. Entendeu? E a gente pode morrer qualquer hora. E a nossa salvação? É uma dica. Vamos pensar na nossa salvação. Porque ela é preciosa. Porque depois que morrer, gente, não tem mais jeito. Tem que se arrepender em vida e fazer boas obras aqui. Porque depois que morre, não tem como mais se arrepender. Jesus vai falar, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. E é isso, gente. Eu quero falar que eu estou muito feliz. Porque eu conheci Jesus no deserto. E você pode estar aí passando uma luta, porque Deus permitiu você passar essa luta para você conhecer Jesus. Porque quando você estava bem, você ia para a igreja, fazia várias coisas, mas você ainda não conhecia Jesus. Porque eu fiz várias coisas, mas eu não conhecia Jesus. Eu achava que servir a Deus era de qualquer maneira. Era só ir para a igreja e pronto, chegar em casa, eu fazia o que eu queria. Não. Servir a Deus é ser santo, é ter santidade em todo canto. Chegar em casa, você orar de madrugada, orar todas as horas que você puder, ler a Bíblia, ficar ligado com Deus na sua casa, ficar ligado com Deus na rua, nos lugares que você for, sempre dando bom testemunho. Gente, às vezes eu falo, a luta é muito grande, a gente passa por cada luta, mas sabe o que eu falei para Deus? Eu falei para Deus uma coisa, sabe o que eu falei? Eu falei, Senhor, obrigado por essa luta que eu passei, foi uma luta muito grande. Mas olha, obrigado pela luta que eu passei, porque olha só, eu conheci o Senhor nessa luta. Nesse sofrimento que eu passei, eu vi quem era Deus. Ô Jesus, eu falo com Ele, me perdoa por tudo que eu fiz de errado. Me perdoa pelas vezes que eu te neguei por causa de um amigo, por causa de um parente. Muitas vezes que eu deixei de ir para a igreja para assistir televisão, que eu deixei de ir para a igreja para ficar em casa sem fazer nada. Eu me arrependo de tudo, porque hoje eu conheço o Senhor. E eu sei que o Senhor é maravilhoso, Deus. E que quem tem Deus não precisa mais nada. Já é rico, milionário quem tem Jesus. Quem tem Jesus não precisa de nada, porque Deus é tudo na nossa vida. Ele é a nossa alegria, Ele nos dá saúde para trabalhar, Ele nos guarda do perigo. Gente, Jesus, olha, é uma riqueza muito grande. Por isso que você não tiver Jesus, aceita Ele. Aceita Jesus na sua vida, você que ainda não aceitou. De coração, abandona o pecado, abandona o mundo e você vai ver quem é Jesus. E essa palavra que eu deixo para você, que fique na paz do Senhor Jesus.